A mais alta seriedade que é acessível ao ser humano é encarar os fatos e situações à luz daquilo que é definitivo, daquilo que é irrevogável, daquilo que não tem mais conserto e não tem mais volta, que é a morte. Não tanto o fenômeno da morte em si mesmo, mas como o fato de que não a morte encarada apenas como processo biológico, mas a morte encarada como final das transformações, final do jogo. Não há mais um lance a ser dado, não é possível mais corrigir nada ou voltar atrás no que quer que seja. Note bem que nós podemos viver na expectativa de que nos momentos finais da vida nós podemos mudar o sentido da coisa inteira. Por exemplo, no caso, na religião se relata o caso do arrependimento no leito de morte, tá certo? Mas arrepender-se no leito de morte é apenas garantir para você um lugarzinho na vida pós-mortem. Não vai mudar retroativamente a sua vida nesta terra. Tá certo? Então você sabe que o seu destino pós-mortem não depende em você de absolutamente nada. Tá certo? Mas a forma da sua vida terrestre depende. Mas a forma dessa vida terrestre depende de você na medida em que você a encare à luz do fato da morte e à luz do fato da vida após a morte. Tá certo? Não precisa nem acreditar em vida após a morte. Basta saber que você vai morrer e que, nesse instante, você adquirirá a sua forma definitiva. E não será possível mais voltar atrás, corrigir erros, né? Recuperar elementos perdidos, etc, etc. Quer dizer, aquilo que foi, foi, e aquilo que não foi, não será jamais. Então, uma verdadeira seriedade e sinceridade só é possível nesse nível, porque o resto é tudo futilidade. O resto, quando você está agindo não à luz e sob a inspiração deste conhecimento, dessa recordação, mas está agindo em função de expectativas do momento, essas expectativas são o quê? São a opinião dos outros, são os seus próprios desejos, ilusões, etc, etc. É a pressão, é a peer pressure, como eles chamam aqui, a pressão dos colegas, tá certo? É a pressão da família, é a pressão do emprego, é a pressão do patrão, é qualquer porcaria externa, perfeitamente transitória, tá certo? Por exemplo, quem quer que tenha uma família e tenha uma certa idade, ele percebe que ao longo da vida ele fez uma série de sacrifícios inúteis pela família. Se ele tiver sacrificado apenas a sua vaidade, a sua ambição, para favorecer mulher e filhos, tudo bem, mas às vezes ele sacrifica coisas preciosas, coisas espiritualmente preciosas, em função da família, tá certo? E quando ele alcança uma certa idade, ele vê que fez isso, ele vê que não valeu a pena, evidentemente, vê que foi aquela concessão só serviu para corrompê-lo e para corromper a própria família, tá certo? Então, tudo o que nós estudarmos em filosofia será apenas futilidade, leviandade, frescura, se não for feito com esse espírito. Qualquer coisa que você leia ou medite sobre filosofia tem que ser feita assim, vamos dizer, com a imagem da morte na sua frente. Ortega y Gasset falava das ideias dos náufragos. Ele dizia que só valem aquelas ideias que ainda têm alguma importância para os náufragos. Na hora que o sujeito está se afogando e que ele se agarra a uma tábua para não ser engolido pelas águas. Vamos dizer, quantas das ideias dele, quantas das crenças dele sobrevivem neste momento? Algumas sobrevivem, de certo, mas a maioria não. Tudo aquilo que teve importância num outro momento, né, de tudo aquilo que teve importância em outro momento, só uma fração muito pequena se conservará viva e atuante nesse momento. No instante em que fizemos o primeiro exercício, o que foi pedido para vocês? Foi pedido que vocês se vissem a si próprios dentro de uma escala de valores universais, tal como vocês captam, de tal modo que a sua vida concreta, a sua pequena biografia, o seu necrológio, exemplificasse aquelas qualidades máximas, tá certo, das quais você se acredita como portador em potencial. Tá certo? Então seria a sua figura universal, quer dizer, o que você representa
dentro da totalidade da vida universal, por assim dizer, como se você estivesse diante do juízo final. Aquele exercício convidava você a se olhar sob este aspecto. Acontece que esta visão sob o aspecto universal, ela não é fácil de você obter, ela não é dócil ao seu apelo, ela não vem quando você chama. É preciso um estímulo. Aquele exercício foi dado como um estímulo. Por quê? Porque as pessoas não estão, vamos dizer, não é uma coisa costumeira você imaginar que você morreu e que alguém está contando a sua vida. Então, essa situação inusitada que eu inventei foi para isso, entendeu? Através desse artifício imaginativo, você se transporta da multiplicidade, da confusão do cotidiano para um outro plano, onde você adquire uma figura mais definitiva, inspirada no famoso verso do Mallarmé sobre o túmulo de Edgar Poe, tel qu'en lui-même enfant, l'éternité le change. Quer dizer, a eternidade transforma naquilo que ele era. Transforma naquilo que ele era por quê? Porque veio a morte e a partir da morte não há mais transformações. A nossa vida é um ciclo de transformações. Chega uma hora que metamorfose para de se metamorfosear, porque você morreu e te trancaram num caixão. O caixão tem aquela forma sextavada e simbolicamente isso aí representa que os 6 dias da criação. E no 7º dia Deus descansou. Então os 6 dias da criação completou você, fechou ali naquele negócio sextavado e aí não muda mais. Então, aí você tem a sua forma definitiva, tá certo? Da qual se poderá, mais tarde, descobrir alguma coisa que não sabia. Mas não se pode acrescentar mais nada. Quer dizer, se você tomou uma decisão errada, errado ficou. A ideia das recompensas exteriores da profissão coloca nessa profissão muitas pessoas que não têm vocação nenhuma para aquilo. E que vão ser só enganadores. Quer dizer, o desejo, a vaidade, como você falou, ou é vaidade, ou é desejo de dinheiro, etc. Bom, todos esses elementos... Você tem direito de lamber um pouco o seu ego, você tem o direito de ter um pouco de aplauso, todo mundo tem direito de ter um pouco disso, dentro de uma medida razoável. Mas isso não pode ser o determinante da sua vida. Né? Porque isso é jogar a vida pela janela, gente. Ora, uma vez o Julián Marías, eu vi uma conferência dele que eu nunca fiz, foi uma conferência absolutamente memorável, foi o melhor orador filosófico que eu vi na minha vida. E ele fez uma pergunta assim, se nós tivéssemos que colocar assim, a pergunta, quem sou eu? E colocássemos essa pergunta em face da morte. Ele disse, eu sou aquelas coisas que eu escolhi e que valem, as quais valem a despeito da morte. Com morte ou sem morte, eu quero isso. Então, isso é importante, quer dizer que são coisas que vão para além da morte. É nisso que você tem que basear a sua vida. Se você é crente, então, eu espero que por conta da minha atividade de professor, de todo o esforço que eu fiz para buscar a verdade, etc, etc. Eu espero que Deus perdoe muitos dos meus pecados por conta disso. Então, é uma devoção que você faz. Você está fazendo isso não é por necessidade externa de dinheiro, não é por vaidade e também não é porque gosta. Você está fazendo para Deus. Ele é o seu verdadeiro público, ele é o seu verdadeiro objetivo. Então, aí funciona. Aí sua vida tem uma base sólida que vai para além da morte, meu filho. Se você não quer raciocinar em termos religiosos, vai. Pensa também a mesma coisa. Algo que valha, algo que a morte não invalide. Apagar, ela vai apagar. Todos nós seremos esquecidos. Só Deus vai lembrar de nós, né? É algo que a morte em si não invalida. Então é nisso que você tem que basear a sua vida.